Olá, seja bem-vindo ao canal Ecoprofético. Neste vídeo gostaria de compartilhar uma série de informações que há tempo vem me fazendo refletir se o que estamos vivendo atualmente a respeito dessa dita pandemia possa ser realmente um indicador sobre a época que nós estamos vivendo. Não são poucas as pessoas que vêm com certeza refletindo e questionando, indagando que época é essa? O que está acontecendo no mundo? Será que tudo isso que vem ocorrendo, envolvendo alguns eventos que foram marcantes e que vou mencionar aqui, são, na verdade, sinais, indicadores, sintomas de algo maior que está vindo, indicando que o que estamos vivendo poderia ser o tão badalado fim dos tempos? Ou poderia ser apenas mais um desses momentos, uma dessas fases que a humanidade vive no decorrer da sua história, entre altos e baixos? Bem, eu vou expor aqui uma relação de eventos e datas. E vou deixar para que você reflita. Não quero induzi-lo, mas poderei ter uma inclinação com base no que eu possa estar sendo levado a acreditar e que, por mais que eu venha evitar induzir você, a razão pela qual estou compartilhando isso é porque, por mais que alguns levem para o lado alarmista, eu creio que possa ser algo que vá te ajudar a se situar sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre os eventos que vêm ocorrendo. Enfim, este é um canal que tem por nome Ecoprofético. Profético, porque acredita em profecias, em especial nas profecias da Bíblia. Eu acredito que as profecias da Bíblia foram dadas como formas de alerta, para que, ainda que não pudéssemos evitar certos eventos, mas pelo menos poderíamos ter uma ideia para que pudéssemos tomar algumas precauções pessoais em relação à nossa vida particular. Enfim, vamos direto ao assunto agora. 11 de setembro de 2001. Os noticiários vão nos surpreender, chamando a nossa atenção para o que ficou conhecido como o maior ataque terrorista de todos os tempos, quando as chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos foram impactadas a ponto de virem abaixo. Aquele evento foi tão impactante e, devido à força dos noticiários, muitos foram levados a acreditar que aquilo era o início do Apocalipse. Enfim, anos se passaram. Porém, conforme vamos observando, depois algo curioso vai acontecer novamente. 11 de junho de 2009, o mundo vai ser impactado pelo que vai ser conhecido como a pandemia do H1N1. E depois disto, o mundo verá algo que também vai tomar as manchetes do mundo, vai deixar muita gente perplexa, que foi o 11 de março de 2011, quando um terremoto, seguido por um tsunami, vão impactar o Japão. E depois, 11 de fevereiro de 2013, o mundo vai ser surpreendido, vai ser impactado também pelo anúncio do Vaticano de que o Papa da época, conhecido como Bento XVI, estaria apresentando ou anunciando a sua renúncia oficial.
Depois, atualmente, nós tivemos em 11 de março de 2020, o que foi tornado oficial pela Organização Mundial de Saúde, a pandemia do coronavírus ou Covid-19, sendo mais específico, o novo Covid-19, e que atualmente vem realmente balançando o mundo e afetando as nossas vidas de várias maneiras. O que chama a atenção nessa cadeia de eventos é o seguinte: se você não percebeu, vou refrescar a sua memória. O atentado às Torres Gêmeas ocorreram no dia 11 de setembro. A pandemia do H1N1 em 2009 vai ser tornada oficial pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de junho. O anúncio da renúncia do Papa Bento XVI vai ser anunciada no dia 11 de fevereiro de 2013. 11. Novamente. E depois, no ano de 2011, o terremoto, seguido de um tsunami que impactou o Japão, vai acontecer ou ter início no dia 11 de março. Atualmente, a pandemia que abala o mundo foi tornada oficial no dia 11 de março. 11, 11, 11, 11. Pergunto, seria isso uma coincidência? Alguns têm refletido se isso não é um indicador de que são eventos programados, eventos pensados, eventos articulados por uma força poderosa, uma organização, um grupo de pessoas que vem tentando fazer algo no mundo. Deixando isso de lado, a outra coisa que nos sobra é uma coincidência? O curioso, ainda mais, o intrigante, por assim dizer, é que no dia 11 de abril deste mesmo ano, um mês depois do dia 11 de março, quando a OMS torna oficial a pandemia do coronavírus, no dia 11 de abril, no site das Nações Unidas, da ONU, vai ser apresentado, vai ser postado uma convocação para que os líderes religiosos do mundo venham fazer uma parceria para que o mundo venha se unir em prol de encontrar uma saída rumo à paz e segurança. Mais uma vez, no dia 11. Seria isso uma coincidência? Agora, eu não vou me aprofundar sobre outras informações, outros dados curiosos e intrigantes envolvendo cada um desses eventos. Este primeiro vídeo é apenas para uma reflexão. Mas o que chama a atenção é o seguinte: justamente agora, em meio a essa pandemia, foi apresentado a proposta de um governo mundial. Calma, gente, calma. Porque quem propôs isso disse que seria um governo mundial, mas temporário, apenas para salvar o mundo dessa emergência, dessa ameaça produzida pela atual pandemia do coronavírus. Um governo mundial. Isso é muito curioso. Isso é muito intrigante. Por quê? Um governo mundial é um sonho antigo
um sonho antigo que tem sido recebido por alguns como uma boa ideia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira de um debate sobre o desenvolvimento da América Latina na sede do Mercosul, no Uruguai. Em seu discurso, o ex-presidente pediu à Europa políticos responsáveis para resolver a crise. Segundo Lula, é necessário criar um governo global com representatividade de todos os continentes e com novos organismos multilaterais. Segundo Lula, é necessário criar um governo global. E por outros, como uma má ideia. Pandemia não é uma ação científica e a gente no dia a dia, a gente vai vendo, vai falando, puta, isso aí, olha, me desculpa, né? Emílio, chamar de palhaçada essas instituições é um melhor elogio, porque tem uma visão alternativa mais perigosa e preocupante do tal globalismo, que elas seriam usadas de alguma maneira para tentar ir minando a soberania nacional dos países. Vamos lembrar do que foi o Brexit, ninguém mais fala no Brexit também, mas foram os britânicos votando num plebiscito para sair da União Europeia, para sair do guarda-chuva de Bruxelas, que exercia muito poder ali em relação à soberania nacional dos britânicos. Então, nós tivemos um artigo na Folha, publicado aí alguns dias atrás, da Ilona Zabó, que ela deixa transparecer exatamente isso, né? Falando, nós não podemos perder a oportunidade da pandemia para rever a governança global. Governança global é um eufemismo, quando aperta a tecla SAP, estou aqui para isso. Sim. Quando aperta a tecla SAP é globalismo. Sim. Governança global é entidades supranacionais, como ONU e companhia, ingerindo cada vez mais nas decisões dos países. Isso é a própria definição de globalismo. Então temos que tomar muito cuidado com essas instituições, porque palhaçada ou cabide de emprego já foi o tempo. Hoje em dia é perigosa mesmo, é uma atividade perigosa. Lembrando que a Ilona... Porque com o governo mundial, tudo estaria concentrado num único poder, que poderia criar uma unidade não só religiosa, política, mas também militar. E assim, isso poderia recair em mãos erradas e levar o mundo a uma ditadura mundial. Deixando essas questões de lado, o mais intrigante ainda a respeito disso é o seguinte, é que nessa cadeia de eventos que foi marcado pelo número 11, se levarmos isso em consideração para o campo das profecias bíblicas, que acreditamos serem uma herança de Deus para o mundo através deste livro, a Bíblia Sagrada, com suas várias informações, detalhes, Deus estaria nos alertando para não cair em equívocos de boas intenções, porque por trás dessas boas intenções o mundo correria um grande perigo, uma grande ameaça de que, ainda que com o desejo de alcançar paz e segurança, estaria preparando o mundo para entregar nas mãos do grande vilão do futuro, conhecido como o Anticristo, a besta, o homem do pecado, o filho da perdição, entre outros nomes que ele recebe. E entre as várias profecias que a Bíblia nos alerta a respeito da vinda desse personagem, dessa figura que vai se destacar como um líder mundial, o curioso é que a Bíblia tem uma pista lá em Daniel, capítulo 7, onde é dito que, na visão do profeta Daniel, uma série de animais terríveis, que representariam vários impérios que surgiriam no mundo. E o último deles, que estaria para ressurgir, que seria um império, que seria caracterizado por 10 chifres, que segundo o próprio livro de Daniel, junto com o livro de Apocalipse, os 10 chifres representariam 10 reis ou reinos, e que entre esses 10 chifres surgiria um chifre menor. 10 mais 1, 11. E esse chifre menor,
que surgiria entre os 10 seria a besta, o anticristo. Aquele que, segundo Apocalipse capítulos 13 e 17, em quem os 10 chifres, os 10 governantes que surgiriam, iriam representando a vontade do mundo enganado na época, nesse futuro sombrio, confiando nesse homem, nessa personalidade, entregariam a ele todo o poder e autoridade que possuem. E quando ele tivesse todo o poder, ele iria trair o mundo inteiro, se voltando contra a própria humanidade, realizando o sonho e o desejo de Satanás de exterminar a raça humana através de uma grande desgraça, uma época sombria chamada Grande Tribulação, e que arrastaria o mundo para o temível Armagedon, a batalha final. Bem, não é curioso que uma série de eventos que venham marcando o mundo e que vou entrar em detalhes num próximo vídeo. Curioso, esses eventos venham sendo caracterizados pela presença do número 11? Se você ainda acha que isso pode estar sendo pura coincidência ou uma forçação de barra de alguém que está querendo encontrar sentido nesses eventos para justificar uma mensagem terrorista ou irresponsável de fim do mundo, pense no seguinte: a pandemia do H1N1 em 2009 foi declarada num dia 11 de junho, mais 11. A atual pandemia foi declarada também no dia 11 de março, mais 11. 11. Duas pandemias declaradas pela mesma Organização Mundial de Saúde no dia 11. Curioso, não? A Bíblia fala que o anticristo será o número 11. A Bíblia tem o seu... A Bíblia fala de números. No livro do Apocalipse, os números aparecem de forma repetitiva. 7 igrejas, 7 silos, 7 trombetas, 7 taças, entre outros exemplos. Quando você vê essa cadeia de números se repetindo, do mesmo número se repetindo entre outros, é uma forma de dizer: isso não é um acidente. Isso é um padrão que se repete. É um recado que está sendo passado, uma mensagem. Acorda. Preste atenção. Você está ligado? Da mesma forma, outros números aparecem na Bíblia e não estão ali por acaso. Mas o curioso é que o número 11 é um número que quase não aparece. E da única vez, se não me falha a memória, que ele aparece num contexto profético, numa passagem profética apontando justamente para o futuro, ele aparece justamente relacionado ao grande engano de um governo, de um império que surgiria encabeçado por um 11º chifre, um chifre de número 11, representando o anticristo. E justamente agora, em março deste ano, de 2020, foi proposto a criação de um governo mundial, ainda que temporário, para salvar o mundo? É meu convidado neste Jornal 2, o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, a quem agradeço a disponibilidade. Boa noite, bem-vindo. Lula da Silva, como é que olha para esta situação dramática? Não é um problema do Brasil, nem é um problema que o Brasil consiga resolver sozinho, nem Portugal, nem Europa. Tem que ser um problema resolvido à escala global. E esse é o nosso grande desafio nesta altura. Como é que nós nos vamos organizar? Uma crise como essa precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. Então, nós precisamos pensar um novo modelo de governança global para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas por todos os países. Então, nós precisamos, nesse momento, ir trabalhar para ter uma solução global.
O mundo deve se unir para ter uma entidade com poder executivo que possa resolver problema, não apenas monitorar, como é a OMS, monitorar, mas tem a capacidade de unir forças. Precisamos de uma governança global nessa questão das pandemias. Será que estamos sendo induzidos a cair nesta grande enganação da qual a Bíblia nos alertou? Agora, outra coisa para encerrarmos este vídeo. Eu falei sobre o dia 11 de abril deste ano de 2020, em que a ONU vai, no seu canal, aqui na internet, vai apresentar uma convocação de união religiosa, uma união mundial entre líderes religiosos. Para promover paz e segurança. Por que isto é interessante? Porque é justamente uma parte do canal da ONU intitulada Paz e Segurança. E nós temos uma outra profecia muito significativa na Bíblia, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 3, onde o apóstolo Paulo, procurando alertar os cristãos sobre o futuro, a época sombria de uma grande enganação, ele diz: meus amados, sobre os tempos, não é necessário que eu entre em detalhes ou volte a falar sobre isso com vocês, porque vocês já estão muito bem inteirados, vocês estão muito bem informados de que o dia do Senhor, a época do juízo de Deus sobre a terra, dos juízos de Deus sobre a terra, juízos na forma de selos, na forma de trombetas e na forma das taças da ira de Deus. O dia do Senhor, essa época também conhecida como a grande tribulação, o dia do Senhor, diz o apóstolo Paulo, virá quando estiverem dizendo paz e segurança. Quando andarem dizendo paz e segurança, eu deixo para que você complete essa informação lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que este vídeo possa ter contribuído para te ajudar a se situar sobre a época que nós estamos vivendo. Será que de fato estamos vivendo essa época? Ou será que apenas é um prenúncio de algo que ainda está para vir no futuro? Independente do que seja, eu fecho aqui este vídeo sobre uma declaração do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, onde, quando pedem a ele um sinal, ele responde àqueles que lhe pedem um sinal, um indicador. Ele diz: poxa, vocês que tanto se gabam de olhar para o céu e poder dizer se vai ou não vai chover? Parece hoje o orgulho do homem moderno a respeito do seu avanço tecnológico para poder prever o futuro, se vai ou não vai chover. E Jesus disse: vocês se acham habilitados para saber sobre o dia de amanhã, a respeito do tempo, mas não são capazes de discernir, identificar os sinais dos tempos? Então,
olha que interessante, Jesus chamando a atenção sobre a importância de conhecer os sinais indicados nas Escrituras, nas profecias. No livro do Apocalipse, um livro pessoalmente revelado de Jesus Cristo para o apóstolo João, é dito logo no primeiro capítulo e verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque assim poderão saber se o tempo está próximo. Então, o meu convite para você é: não despreze as profecias. Um conselho do próprio apóstolo São Paulo, no final da sua primeira epístola ou carta aos cristãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai dizer nas suas recomendações finais: não desprezem as profecias. Não desprezeis as profecias. Então, a profecia hoje, mais do que nunca, tem uma importância para que possamos realmente nos situar sobre a época que estamos vivendo ou ter uma ideia. Mas, independente disso, e mais importante do que isso, é termos segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus. E que se ela é a palavra de Deus confiável, ela também deve estar certa a respeito de outras questões como o destino de nossas almas, o destino de nossa alma, de nossa vida, se não estivermos alinhados com o que Jesus disse, os seus mandamentos, as suas palavras, que são palavras de salvação. Então, procure conhecer Jesus. Procure saber de Jesus, por que ele veio ao mundo, por que ele fez o que fez e por que ele prometeu voltar. Porque quando ele voltar, ele gostaria de encontrá-lo preparado para levá-lo para o céu. Então, que você possa dar ouvido à palavra profética, a Bíblia Sagrada, porque ela foi deixada como um presente de Deus, para que possamos, numa época confusa, se não for esta, for apenas um prelúdio do que está por vir, você possa, por mais receoso que esteja, possa estar confiante de que Deus estará contigo. E que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16.